a disposição das coisas na época, você tem aqui esse artefato que é um alto relevo, que mostra, né, esse ato aí de humilhação, né, esse ato aí de submissão desses reis locais que vêm entregar tributos e prestar homenagens ao rei. Você tem aí o seu bastão, né, o seu cetro, ok? Então ele estendia esse cetro e tornava favorável aquela visita e recebia ali aquela petição, aquela homenagem. Tem aí ilustrações de como era naquele contexto. Aqui, só avançando um pouco, vou aproveitar só porque eu estou com essas imagens aqui, mas já é um pouco fora do nosso contexto, no contexto de Esdras e Neemias já. Então Neemias era copeiro do rei, né? E o copeiro do rei, ele ocupava uma posição, a gente pensa só, o cara era um copeiro, então ele servia vinho, servia bebidas, não era só isso. O copeiro é alguém que faz o trabalho de maior proteção do rei, tá certo? Semelhantemente à sua guarda pessoal. Porque vamos entender isso facilmente. O rei ocupa uma posição de destaque, uma posição de liderança. Ele concentra o poder na sua mão. Aqueles que têm sede de poder querem tirá-lo dali. Qual é a melhor maneira de tirá-lo dali sem levantar uma grande revolta, uma grande guerra, uma grande briga? Você envenená-lo, por exemplo. Se você tiver acesso aos seus alimentos, você o envenena. E você tem alguns tipos de veneno que nem causam aí uma grande manifestação. A pessoa é envenenada e aos poucos ela vai definhando. Exatamente, silenciosamente. Então, a bebida dele era o melhor meio de matá-lo. Então, o copeiro do rei, ele primeiro inspecionava a bebida, como ele bebia primeiro. Exatamente, então ele fazia a segurança do rei. Por um lado, você bebe na taça do rei, você bebe o que o rei bebe e você bebe antes dele. Mas você expõe a sua vida ao risco no lugar dele. É isso, eu tô... Exatamente. Então você faz a maior da segurança do rei. Então Neemias era copeiro do rei. E o rei perguntou para Neemias: por que descaiu o teu semblante e tal? A gente ouve assim, lê esse diálogo e parece estranho a nós. Por que o rei dá importância a um funcionário, a um copeiro? Calma lá. O ser copeiro do rei nesse contexto era fazer a segurança pessoal do rei. Então ele comia primeiro antes dele, para inspecionar se a comida estava adequada. Ele bebia antes dele, para inspecionar se a bebida era segura. Ele fazia a segurança pessoal do rei. Por isso que o rei tinha esse laço, esse relacionamento com ele, porque a vida dele dependia de Neemias. Devido às conspirações que ele. E quando Neemias tem essa mudança de semblante, o rei percebe, porque havia de fato um relacionamento muito pessoal entre eles, muito próximo. Neemias vai relatar, e tem liberdade de relatar toda aquela situação das portas de Jerusalém que estão derrubadas, dos muros que estão caídos, de toda a desgraça que está na cidade. Por quê? Devido ao relacionamento que eles têm. Eles têm um relacionamento de muita confiança e proximidade. E o rei, claro, movido pela mão de Deus, vai proporcionar a Neemias toda aquela possibilidade de reconstrução e tudo mais. Mas isso aqui é uma peça-chave. Deus colocou Neemias nesse lugar, exatamente para que Neemias fosse a peça-chave na restauração de toda a cidade. Então Deus criou esse meio, tá certo? Então você tem aqui, Neemias provou da bebida do rei, numa taça dessas, tá certo? E a partir daí desencadeou todo aquele processo, tá certo? Que Deus queria trazer de restauração. Isso aqui, por exemplo, é um mausoléu